E aí, galerinha? Tranquilidade? Acho que não muito, né? É... Vamos pra mais um vídeo do Santos, né? Eu ia usar uma camisa preta que eu tenho do Santos. E não vou pensar no luto. Então vamos com a camisa azul do Neymar, né? Do Ganso. Nos bons, parece que faz tanto tempo, né? Que o Santos já passou por essa fase boa, que vencia, competia. Videozinho vai pra essa galerinha que anda sofrendo, né? Conversei até com a Ju essa semana. Sei lá que dia que foi. A cabeça tá pior ainda. E a ideia era fazer um vídeo, né? Meio que inaugural pro canal, porque a ideia não era ser um canal do Santos. Não é, na verdade, né? Eu quero falar esportes como um todo, futebol, né? Como um todo. Só que o Santos não deixa, né? O Santos não deixa, o Santos não dá sossego, o Santos não dá paz, cara. E depois eu faço um vídeo de apresentação, tudo bonitinho. Vamos falar de Santos mais uma vez, né? E o Santos foi rebaixado. A gestão Rueda conseguiu fazer o que ela tanto tentou. Ela tentou, ela se esforçou. Foram 3 anos. 3 anos correndo atrás desse momento. E eles vão sair fechando com a chave de ouro. O roteiro do Santos é inacreditável, sabe? Quem não acompanha muito, talvez fique um pouco surpreso, seja assustador, enfim. Mas para quem tá acompanhando o dia a dia, para quem assiste os jogos, para quem tá no noticiário, o Santos cumpriu à risca, à perfeição, a cartilha do rebaixamento. Troca de coordenador barra diretor técnico. Até hoje o Rueda não conseguiu, né, estruturar essa parte, então a gente não sabe nem quem faz o quê, né? Foram 10 técnicos, contando os interinos, e nenhuma ideia do que fazer. Quando o Rueda foi eleito, ele sempre usou esse discurso do não saber sobre futebol para tentar se separar, se distanciar dos outros diretores que passaram pelo Santos, outros presidentes, melhor dizendo. E por um lado até que pode ser interessante, só que você tá no Santos Futebol Clube. Você precisa entender de futebol. E o Rueda não entendeu de futebol e não conseguiu colocar pessoas competentes para gerir, para tocar esse futebol. E aí vieram problemas muito grandes. Com o decorrer do tempo, escolhas erradas, não tinha um perfil, uma ideia a ser trabalhada. Acho que quando você pensa em todos os técnicos, talvez, o técnico que pudesse ter dado certo, sabe? Foi o Carille. Só que o Carille não faz o perfil, entre aspas, do Santos, mas o Santos não tem um perfil. O Santos é um catado. O Santos é um catado. O Santos foi desde Roland, Diniz, até um Carille. Passou o final da temporada passada com o Orlando Ribeiro, trouxe o Odair Helman. E o caso do Odair mostrou quanto a incompetência custa caro, né? O Odair teve uma pré-temporada longa, não conseguiu fazer esse time jogar. Foi eliminado na fase de grupo do Paulista. Ficou mais uma pré-temporada, intertemporada, né? Melhor dizendo. E o Santos continuou da mesma forma, não conseguindo resultados na Sul-Americana, onde foi eliminado na fase de grupos, em um grupo que tinha o Newell's, da Argentina, Audax Italiano do Chile e o Blooming, que o Santos empatou 0-0 em casa. Tudo bem que com o Blooming já não era mais o Odair, mas Paulo Turra. Paulo Turra. Você começa a perceber que o roteiro aqui desanda nisso, né? Você vem do Odair Helman, que foi uma escolha errada, que teve tempo para trabalhar e não conseguiu colocar as ideias em prática. E aí você traz o Paulo Turra, que na apresentação dele, um post que o Santos fez, né, apresentando, a nota dizia que ele tinha 73% de aproveitamento.
do Atlético Paranaense, né, no caso. Mas se você conversar com qualquer torcedor do Atlético Paranaense, ele sempre tem uma crítica sobre o futebol apresentado pelo Atlético na época do Turra. E esse 73% conta o Campeonato Paranaense, em que jogou contra o Cascavel FC, contra o Maringá, contra o Londrina. O Londrina até que estava na Série B, né, esse ano, foi rebaixado, se não me engano. São Joséense, sei lá mais quem que tem no Campeonato Paranaense, com todo respeito, mas fraco, né? Então, minimamente, o Atlético Paranaense tinha que ter um aproveitamento bom. E a gente viu que foi o Paulo Turra. E isso também vem de outros problemas, porque o Odair Hellman, o Turra vieram com o Falcão, o Fracão, né? Acho que o Rueda assistiu Bem Amigos, gostou da ideia de ter o Falcão, correu para conversar com o Falcão, rapidinho anunciou um nome forte, costas largas em teoria, né? Meio que para assumir essa bronca do que o Rueda não conseguia fazer. E não deu certo. Eu tenho aqui, dar uma olhadinha nas colas, porque é muita informação. Os coordenadores barra diretores técnicos que o Santos teve, né? O Felipe Ximenes foi mandado embora um pouquinho antes da final da Libertadores de 2020, que foi em 2021. Então ele foi dispensado pela gestão do Rueda, né? Tem o Jorge Andrade, o André Mazuco, o Dracena, o Falcão e agora o Galo. Você vai esperar o que desses caras? Olha o final do Falcão no Santos. Tá entendendo o que acontece? É receita pra dar errado. É a receita pra dar errado. O Santos implorou pra isso acontecer. A verdade é essa. Seria, acho que, injusto o Santos permanecer na primeira divisão. E aqui vem a complicação maior. O meu medo é do Santos ficar que nem um Cruzeiro, ou na pior das hipóteses, virar uma portuguesa. De cair e não ter limite de queda. Bater lá no fundo do poço. Entende? O Santos teve Volan, o Diniz, Illy, Bustos, Lisca, Oder Hellman, Paulo Turra e Diego Aguirre. Você consegue entender as vertentes que isso chega? Não tem uma linha de trabalho. Ele não sabe o que ele quer, o que ele queria, porque ele vai largar agora a presidência, né? Então, pra ele agora, literalmente, dane-se. A verdade é essa, ele tá pouco se lixando pro Santos. Ele conseguiu o que ele queria. Ele passou 3 anos tentando isso. O Rueda assumiu o Santos em 2021, o Santos disputando a final da Libertadores de 2020. Claro, né? Questão de pandemia, acabou interrompendo a Libertadores, voltou um pouquinho depois. Então, em 2021, foi a final da Libertadores 2020. Então, o Rueda pegou um time finalista da Libertadores e foram 3 anos brigando contra o rebaixamento. Tanto no Paulista, quanto no Brasileiro. Por mais que o Rueda negue em alguns momentos que o Santos brigou em todas essas competições contra o rebaixamento, né? E aí é vexame atrás de vexame. É vexame atrás de vexame. Olha as campanhas do Santos na Libertadores, na Sula, na Copa do Brasil. Ola, 42% de aproveitamento. Diniz, 44%. Carilli, 46%. Melhor aproveitamento. Bustos, 44%. Lisca doido. Lisca doido. Meu Deus. 37,5%. Helman, 44%. Paulo Turra, 25,8%. E Aguirre, 20%. O Santos não foi rebaixado no final do campeonato. É questão de tabela, mas quando você olha a trajetória completa, desde o começo tá errado. O Helman veio errando, aí você dispensa o Helman, vem Paulo Turra. Você dispensa o Turra, vem o Aguirre. O Santos jogou fora todos esses jogos, todo esse tempo. A pré-temporada, a intertemporada, a data FIFA, porque o Helman ele foi mandado embora numa data pós uma data FIFA.
Então ele teve a pré-temporada, teve a intertemporada, teve a data FIFA, e aí ele foi mandado no jogo após. Olha o tempo que se perde. Como é que você vai trazer alguém pra esse alguém dar certo? Pô, otimiza o tempo. Então manda o cara embora logo. Traz essa pessoa pra vir trabalhar, seja ela quem vai ser o técnico. Só que você percebe que não tem critério. O Falcão não sabia o que tava fazendo, o Dracena não sabia o que tava fazendo. É... O cara ele sai numa coisa nebulosa com o Dracena, uma história extremamente mal contada, a gente não sabe. Aliás, sabe, mas, né? A gente sabe, mas em confirmação eles nunca vão assumir, nunca vão confirmar. Pega as entrevistas do Dracena em podcasts, né? Pós saída do Santos. É isso que o Santos virou. O meu medo do Santos nessa Série B. O senhor Rueda, que entrou para equalizar contas, o vulgo Zé Planilha, ele sai com uma dívida igual ou até pior do que quando ele assumiu. Um time na Série B que vai disputar só o Paulista e o Brasileirão Série B. Não tem mais outra fonte de renda. É em questão de competição, né? E a premiação do Paulista já foi comprometida, porque ele não ia conseguir pagar folha salarial. E tá em atraso. Se eu não me engano, 13º. Eu não sei se o salário de dezembro também tá ou não, mas tá em atraso. Certo com os jogadores. Então, o próximo presidente do Santos, que vai ser eleito nesse final de semana, ele já vai assumir um time que tá com atraso e com a renda do Paulistão comprometida. E vai ter só o brasileiro para jogar. Como é que você monta um time competitivo? Como você monta um time competitivo? Vão ter que se desdobrar, né? 47 contratações da gestão Rueda. Quem que deu certo nisso? Quais foram as contratações que vieram e resolveram? Porque quando você pensa em economia, você precisa acertar a mão. Vão ser poucas contratações, mas pessoas que venham e resolvam. Jogadores bons. Esse negócio de bom e barato não é sempre que dá certo. Sei lá, você vai ter o Rincon. Pode falar o Jean Lucas, mas o Jean Lucas terminou a temporada de um jeito absurdo. O Furt, um acerto. Só que aí você tem uma sucessão de erros. Uma sucessão de erros. Você entra no site do Santos para dar uma olhadinha na lista de jogadores, né? O elenco do Santos. Eu queria entender por que o Vladimir voltou pro Santos e por que ele teve contrato renovado. O Santos não tem reserva. O Santos foi jogar contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Tomou 4, o senhor Vladimir. E o jogo do Inter eu não vou nem falar, nem preciso, né? Tudo que foi em direção ao gol é gol, entra e dane-se, ele é isso. Aí, lateral direita. Mano, rindo de nervoso, rindo de. Nossa, que raiva. Que raiva, que raiva. Júnior Caixara, João Lucas e Gabriel Inocêncio. Quem que vai resolver isso? Quem que joga? Quem que joga? Termina com o Lucas Braga. Que até hoje eu não consigo entender por que ele não foi vendido. Ele recebeu propostas e não foi vendido. Não foi vendido. Aí você vende o Ângelo, vende o David Washington, vende Batistão, você vende todo mundo. E fica o Lucas Braga. Laterais esquerdos. Felipe Jonathan lesionado. Fatalidade. Kevinson da base. Eu não vou nem julgar. Precisa melhorar fundamento, precisa aprimorar um monte de coisa e foi jogado aos leões. Fez o que dava. E o Dodô? Santos trouxe o Dodô. O terceiro, quarto, quinto reserva, sei lá que reserva que era do Atlético. E ele veio pro Santos. Bom e barato, né? A zaga do Santos. Uma lástima também, Alex lesionou.
Jair voltando de lesão. Apesar de que, por exemplo, os minutos que o Jair jogou contra o Fortaleza já mostrou ser superior do que a grande maioria. Joaquim foi uma das principais contratações. Primeiro terço de campeonato ruim, mas o Santos inteiro mal, depois tem que dar uma melhorada. O Messias é isso. O Messias rebate bola, o Messias não tem tanta habilidade. Esse é o Messias. Esse é o Messias. E apesar de que eu também não vou jogar porque ele fez os golzinhos, ele ajudou no que dava, salvou o que conseguiu salvar, fez o que dava. O Messias é isso, ele tem esforçado, dedicado, só criando os reforços de peso que o senhor Rueda trouxe para 2023. Do patamar do Santos, porque o Santos não compete contra os times principais. Deu pra perceber, né? Não compete mesmo, por incompetência e por culpa do Rueda. E por culpa do Rueda, principalmente. João Basco jogava na Arouca de Portugal, veio, ok, né? Não tem muito o que falar não, gente. Camacho tá nesse time ainda. Passam a fila do perdão pro Lucas Lima. Bonde da Água Santa, Bruno Mezenga, Luan Dias, Mendonça, ganhando dinheiro pra caramba, não jogando nada. Lip Mendonça, Slow Mendonça, se você quiser. Tá na cara, né? O Rueda em 2021 falou que ia segurar um pouquinho as coisas e no ano seguinte a gente teria um time competitivo. Chegamos em 2022, ele falou que, né, as coisas iam ser um pouquinho apertadas, mas em 2023 teremos contratações de peso. Aí em 2023 veio João Lucas, Dias, Mendonça. Essas são as contratações de peso do Rueda. Por mais que você queira não acreditar, tudo leva a crer que isso foi intencional. Ele queria rebaixar o Santos. E ele conseguiu rebaixar o Santos. Claro que teve algumas ajudinhas, né? Teve o caso Bauerman, um esquema de apostas. Que até então era o nosso melhor zagueiro, né? Maicon, uma âncora, mas o Bauerman segurava bem a onda. E aí ele se suja por nada. Um zagueiro de um time de primeira divisão se vende por 50 mil por um cartão. É um absurdo. Tem a galerinha da balada, né? O Lucas Pires, Natan. Que assim, se não fosse nem pesquisar, se você não puxasse Neymar, você nem lembrava esses caras. Não faz falta. São péssimos. Natan, cara, 4 anos de contrato deram pro Natan quando assinaram com ele. Olha o perfil de jogador que trazem. O afastamento do Soteldo, com Paulo Turra. Soteldo também é de lua, sabe? Parece que numa época joga, depois some. É isso. É isso. E pra finalizar, senhor Marcos Leonardo e Jean Lucas. Que na penúltima rodada fizeram aquele escarcel, principalmente o Marcos Leonardo. E pra quê? Só que em parte isso é culpa do Rueda. Ele não deveria ter vendido o David. Ele tinha que ter esperado e trabalhado na proposta do Marcos Leonardo. Escalonar aí essa sequência de centroavantes do Santos. Aí você segura o cara que queria sair e termina assim. O Santos na Série B vai cobrar o quê? O que que o Santos vai negociar? O que que o Santos vai conseguir aumentar o valor do Marcos? Não vai. Vai vender a preço de qualquer coisa. Jean Lucas caiu assim de qualidade que, meu Deus, tá com o vírus do Dodge. O Dodge também é uma contratação do começo de ano. Enganou a gente naquele jogo contra a Ferroviária, principalmente, né? Mas no Paulista. Parecia que tinha um bom meio-campista, mas também nada. E o Jean Lucas teve uma queda assim, vertiginosa. Aquele lance que o Furt vira pro Marcos Leonardo, que o Marcos dá de primeira pro Jean Lucas, ele não consegue nem chegar inteiro pra chutar a bola. Ele chuta o gramado, ele tropeça, ele cai. Acho que aquela ali é a imagem do Santos. O cara não consegue ficar em pé pra finalizar a bola cara a cara com o goleiro. Dentro da área. Pequena área.
o Rueda tem culpa, muita culpa. Os diretores barra coordenadores técnicos têm muita culpa. Os técnicos que passaram, alguns nem tanto, mas a grande maioria também tem a parcela de culpa. Só que os jogadores também têm que ser um pouco cobrados. No plural, porque há uma galera que tem que ser cobrada aí. A torcida do Santos, coitado, não merecia. Fez o que pôde, fez corredor de fogo, lotou a vila. Galerinha que tentou comprar ingresso que não tinha o rating alto, não chegou nem perto de comprar, porque eles acabaram com os ingressos rápido, de maneira muito rápida. O Santos não é uma instituição. O elenco atual, a diretoria atual, que graças a Deus tá saindo, né? Antes tarde do que nunca, mas já conseguindo fazer estrago. Eles não merecem a torcida que tem. Eles não merecem a torcida que tem. Eu recebi algumas mensagens, principalmente no Insta, de uma galerinha, né, santista. E o que eu posso dizer é: viva um luto. É um luto que a gente tá vivendo. Aguentem a zoeira, que a gente zoou muito, por exemplo, quando Palmeiras, Corinthians foram rebaixados. Agora é a nossa vez de aguentar a zoeira, tá? E pensa que assim, se estamos sendo motivo de chacota, é porque temos muita importância e muita relevância. Porque se fosse sei lá, com todo respeito, tá? Um Avaí, já tá acostumado a fazer gangorra, né? Entre A e B, não teria tanta repercussão. Como a América não teve, pelo menos aqui pra gente, né? Como Curitiba não teve, Goiás, para o Santos causa impacto, né? E no Brasileirão Rei, cara. O primeiro campeonato brasileiro pós o falecimento do Pelé. E o Andrés Rueda conseguiu fazer isso. Então, quem chorou, beleza, chora normal. Quem ainda precisa chorar, chora, alivia. Quem tá chateado, viva nesse momento. É triste mesmo, todo mundo tá. Ontem eu queria entrar pra xingar, né? Tipo, nos comentários, reclamar, falar um monte de coisa no Instagram, no Twitter, no qualquer coisa. Só que nem vontade de dar. Eu vou fazer pra quê? Enquanto isso, a gente acorda cedo, hoje, amanhã, até sei lá quando, pega ônibus lotado, pega trânsito, vai trabalhar, rotina puxada. E esses caras estão de férias. Vão viajar, né? Vão pra um lugar bacana, levar a família toda, curtir adoidado. E o Santos rebaixado. Sabe quem sofre? Nossa, torcida. Eu acredito que o Santos se mantenha porque é uma instituição forte. Se tudo der certo nessas eleições, vem com uma diretoria nova, a fim de trabalhar, e tem essa torcida que é maravilhosa e vai se esforçar bastante para manter. Só que aos sócios, quem for votar, leiam bem o plano de governo de cada um. São 3 anos. Nós viemos de Odílio, nós viemos de Modesto Roma, viemos de José Carlos Pérez e agora Andrés Rueda. O Santos não tem mais margem para aventura e nem para pessoas incompetentes para governar o Santos. O futebol hoje é profissional. O futebol hoje tem que ser competitivo. O Santos não pode continuar no amadorismo. A real é essa. Não tem mais espaço, não tem mais brecha e não tem mais tempo. Se o Santos não continuar nessa pegada de evolução, vai ficar para trás. Muito para trás. E aí fica complicado. Vai virar um Cruzeiro da vida, que passa anos na segunda divisão, é vendido por qualquer valor e agora fica independente de uma SAF que a torcida ficou descontente o ano inteiro. E não tem muito o que fazer, porque é isso que acontece. Então o Santos precisa caprichar agora. Sócios, pesquisem bem, olhem bem, votem bem. Porque o Santos não tem mais margem para isso. Certo? Desculpa a qualidade do vídeo. Desculpa o tempo do vídeo. Eu não queria fazer coisa assim muito longa, porque eu ia mexer algumas coisas. Estou arrumando ainda essa questão da gravação de vídeo, enfim.
Só que eu precisava fazer esse vídeo. Eu não queria fazer, pensei bastante em fazer. Um monte de coisa aí na vida acontecendo. Mas eu senti que eu precisava falar isso. O Santista merece isso. Um alento. Torcida rival? Boa mesmo. Debocha mesmo. Acho que a rivalidade é sadia, saudável. Tem muita zoeira, tem muita coisa. Muitos amigos mandaram mensagem, sabe? Falando coisas bacanas, coisas legais. Né? A gente é amigo, tudo. A pessoa a gente sempre respeita. Mas tem que zoar mesmo, tem que pegar no pé mesmo, debocha mesmo. Futebol é isso, tá? Melhor bagunçar, melhor zoar do que ter dó. Sentimento de dó é terrível, é péssimo. Então não tenham dó. Bagunce mesmo. Certo, acho que eu falei tudo. Olhar aqui a colinha de novo. Acho que foi isso tudo mesmo. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Vamos ver como é que vai ficar esse departamento de futebol. Vamos ver como é que vão ser a barca, né? De dispensas de jogadores. E como vai ser o perfil de contratações. O Santos vai jogar uma Série B. E tem que ser competitivo. Só que não pode ficar abusando muito de folha salarial e nem tentar manter jogador com salário de Série A. Um baita desafio, né? E lembrando que o Rueda comeu a verba do Paulista. Vai ser duro, né? Que o Santos avance no Paulista, consiga vagar para a Copa do Brasil, que consiga o acesso de uma maneira mais tranquila possível, que monte um departamento de futebol forte, um treinador, com um perfil, que saiba o que quer da vida. E é isso. A Ju me perguntou hoje quem eu contrataria para ser treinador do Santos. Na Série B, você não tem um poder de barganha, um poder de negociação muito forte. O Santos vai ter que talvez apostar em alguém. Um perfil mais jovem, um perfil mais arrojado, que talvez não tenha tanta casca, mas que tenha uma ideia interessante. O Thiago Carpini, por exemplo, é um exemplo. Fez um trabalho na Água Santa, que disputou a final contra o Palmeiras, é vice-campeão paulista, né, em 2023, e conseguiu acesso com juventude. Eu acredito que vai ter que ser um cara mais ou menos nesse perfil. E vamos esperar os próximos passos, certo? Galerinha, deixa o like, compartilha e é nóis aí, belezinha? Valeu, falou!